Boa noite, irmãos. Estamos aqui em mais um trabalho de forma online, né? Diante desses momentos. E para isso eu convido a todos para um breve relaxamento. Elevar nossa mente a Cristo. Então, para isso, peço que feche os olhos para levar nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nos envolva com tua paz, teus espíritos de luz, para que possamos, Senhor, pela tua evolução, nos dar sabedoria para o trabalho desta noite. Que possamos assim, Senhor, que o teu reino seja cada vez mais edificante em todos os corações desta humanidade. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Então, dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, nós vamos falar do capítulo 26, né? Que tem o título Dai gratuitamente o que recebeu gratuitamente, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e ficamos com o item Dom de Curar, item 1 e 2. Então, segundo o Evangelho, né, Jesus começa falando que ele vai restituir, né, ele restitui a saúde dos doentes, ressuscita os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Isto está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Mateus, no item 10, versículo 8. Mas para entender para quem Jesus estava falando isso, né, buscamos na Bíblia o item 1 deste Evangelho. Então, essa é a missão que Jesus dá aos 12. Ele chamou os 12 aqui, os 12 discípulos. E deu-lhe autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar de toda sorte os males e as enfermidades. Então, neste item fica bem claro que Jesus chama os seus 12 discípulos para que eles possam curar curar toda sorte de males e enfermidades, e para isso ele expulsa os espíritos impuros. Certo? E aí no item 2, Jesus vai dizer o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que tinha recebido gratuitamente? O que os 12 discípulos receberam então? Era a faculdade de curar os doentes, né? De expulsar os demônios. Quer dizer, ele vai expulsar os maus espíritos. Esse dom que lhe fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé, e ainda disse aos discípulos que ele não fizesse disso um tráfico, né? Ou seja, eles não podem barganhar com esse dom, nem receber nenhum tipo de dinheiro, né? E que isso não seja objeto de especulação, né? Nem aquela troca. Me dai, que eu te dou, né? Pela oração, pela cura, eu vou cobrar por isso. Não. Deus disse que nada disso. E não é para fazer desse dom de curar o outro, de expulsar os espíritos, um meio de viver. Então, como a gente sabe, o exemplo mesmo de Chico Xavier, que ele tinha, né, esse dom de receber, de publicar os livros, de ter essa intercomunicação com os espíritos, jamais cobrou por isso. Porque ele tinha a profissão dele, que ele sabia que esse dom ele recebeu gratuitamente e que ele poderia perder esse dom caso ele usasse de forma errônea, né? Então, o que Jesus tenta mostrar aqui no Evangelho, segundo Marcos, é exatamente isso. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Então, nesse caso específico aqui, está falando da mediunidade, né? Então, através da mediunidade, né, que os discípulos vão curar, né, os maus, os espíritos maus, né, vai curar todo tipo de enfermidade. E retomando isso para a nossa cotidianidade, o que é que Jesus quer dizer para nós, né? É um despertar de cada um de nós, para que a gente possa o tempo todo. E lembrar também que no próprio Evangelho ele fala assim, ó, é um tipo de propagação da fé. Então,
os 12 eram discípulos, mas nós que estamos aqui e que falamos em nome da doutrina, que estamos pregando a doutrina do Cristo, nós estamos propagando esta fé, né? Então é com esta fé que nos renova, que nos sustenta, que a gente pode sim curar o próximo, curar o outro, né? E que isso seja de uma forma, como ele mesmo está dizendo, expulsando os maus espíritos, curando as enfermidades. Então, para trabalhar esse capítulo, nós fizemos algumas reflexões e vamos trazer isso de acordo com alguns livros da própria codificação, né? Da codificação e também das obras complementares. Então vamos fazer uma reflexão sobre isso que a gente trouxe aqui agora. Quando falar de restituir a saúde, o que é que Jesus queria dizer com isso, né? Então, no nosso entender, restituir a saúde seria trabalhar os sentimentos que nós temos guardados dentro da gente, que nos aprisiona, que são aqueles sentimentos da mágoa, dos rancores, do ódio, né? Toda forma de egoísmo. E aí o que é que ele quer? Quando a gente restitui a saúde, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai aprender com o Mestre Jesus, que seria o quê? Aprender com amor, aprender com a caridade, fazer o bem. Então é nesse sentido que você restitui a saúde. É você sair da vibração, né, dos sentimentos pesados, ruins, que lhe deixa doente, para vibrar por amor, para vibrar por caridade, fazer o bem e que nos transforma e que nos cura. É nesse sentido. Quando ele diz ressuscitar os mortos, o que é que a gente pode entender de ressuscitar os mortos, né? A gente percebe que ressuscitar os mortos, que realmente Jesus fez curas naquela época, né? Que está até na Gênesis as formas de cura que ele fez, mas nós não vamos tratar disso. Quando ele fala em ressuscitar os mortos, a gente vai entender no sentido figurado, que é apresentar fé, apresentar a doutrina do Cristo para aqueles que não conhecem Jesus. E nisso as pessoas poderão edificar a sua fé. Então é nesse sentido, de ressuscitar o morto é aquele que não está aberto para a doutrina, que não conhece a palavra do Cristo. E nós vamos levar enquanto apóstolos de Jesus, porque os discípulos foram 12, mas todos nós que estamos aqui estudando a doutrina, falando pela doutrina, nós somos um discípulo de Jesus. E quando ele fala também de curar os leprosos, né? Lembrar que naquela época os leprosos tinham os vasos dos leprosos, eles ficavam escondidos, porque a doença, além de para as pessoas olharem, era complicado, porque tinha feridas pelo corpo, então isso também envergonhava. Então quando ele fala de curar os leprosos, tem uma passagem na Gênesis que ele vai dizer que ele curou 10 leprosos, e só apenas um veio agradecer a ele. Então ele vai dizer que quem curou os leprosos foi a fé. Então ele diz que a fé é que cura. Então Jesus sempre fala assim, ele não diz que foi ele. O exemplo que ele deixa é que nos cura. O exemplo que ele dá na sua fé, nesse coração maravilhoso, esse espírito evoluído que a partir do toque ele cura as pessoas, ele vai dizer que essa fé é que salva, porque essa fé vai curar as pessoas dos males físicos, quer dizer, a doença, né, foi sarada, a pessoa não está mais com a lepra, mas também vai modificar ele moralmente. Porque a partir daquele momento que eu me encontrei com Cristo, eu me renovo moralmente, né? Eu tenho uma cura também moral, nesse sentido. E outra reflexão que a gente faz é quando ele fala de expulsar os espíritos, né? É ele falar dessas, modificar as vibrações. Porque se nós somos espíritos imortais, nós sabemos que a gente anda na comunicação com os espíritos, e como Allan Kardec fala o tempo todo, né? Então os espíritos influenciam muito mais do que nós imaginamos. É nesse sentido, de expulsar os espíritos, é no sentido de modificar as nossas vibrações. E para apresentar essas reflexões, nós vamos trazer, por exemplo, quando ele fala do dom de curar, eu vou trazer esse dom de curar, a relação direta com os nossos pensamentos, que está na Gênese, né? Então, Allan Kardec ele vai dizer que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, né? Como é que ele age sobre os fluidos espirituais? Através de quê? Através do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, esses fluidos espirituais, né, eles são veículos do nosso pensamento. E aí, o que é que ele vai dizer? Quando nós temos bons pensamentos, nós estamos vibrando na influência dos bons espíritos. E quando temos maus pensamentos, esses maus pensamentos vão corromper esses fluidos espirituais. E aí o que vai acontecer? As doenças. As doenças dos males físicos e dos males morais também, né? E aí, no próprio Gênesis vai trazer que esses fluidos espirituais, ele tem dois tipos de aspecto, o moral e o físico. O moral está relacionado a nossos sentimentos,
aos sentimentos que nós carregamos dentro de nós, né? As nossas vibrações, se é no ódio, na inveja, no orgulho, ou se a gente está vibrando pelo amor, pela caridade, pela bondade. Então, a forma como a gente eleva os nossos pensamentos, tanto pensando no bem ou pensando no mal, vai trazer vai firmar os nossos pensamentos aonde? Intuindo bons pensamentos para que os espíritos bons estejam perto da gente e nos dar boas vibrações e nos cure de todos os males, ou a gente vai se ligar aos maus pensamentos que nos liga, né? Não quer dizer que sejam espíritos maus, não. São espíritos que ainda não se abriram para a fé do Cristo, para o amor do Cristo, é nesse sentido, né? E quando a gente fala dos fluidos físicos, a gente fala a questão da forma como eu me relaciono com o outro, né? Que eu posso ser calmante, penetrante, irritante, ou posso ser reparador também. Então, Kardec vai dizer que esses fluidos espirituais, eles estão relacionados ao quê? Às paixões, às virtudes e os vícios da humanidade. Então, a partir do momento que eu me relaciono bem, né, com os meus sentimentos de amor, de bondade, que eu estou sempre na vibração pelo bem, eu tenho um dom de me curar. Mas a partir do momento que eu me ligo aos maus pensamentos, né, e aqui a partir disso eu tenho uma vibração que não está me levando nos bons pensamentos, eu adoeço com isso, né? Então isso faz com que as pessoas adoeçam. Então é por isso da importância dos nossos pensamentos com o dom de curar. Então a gente está compreendendo que os espíritos nos influenciam. Então a forma como a gente se apega a esses pensamentos, ele pode nos curar, mas ele também pode nos deixar doentes. E cada vez mais nós vemos estudos reafirmando que aquelas pessoas, né, que oram, que têm fé, elas se curam melhor. Tem até um estudo de um cardiologista que vai falar exatamente disso, que as pessoas que têm a pressão alta, mas que não guardam não guardam em si rancores, ódios, eles conseguem ter uma cura mais rápida. Eles conseguem levar uma vida mais tranquila em relação a isso. Então, por isso que a gente está trazendo essa reflexão dos pensamentos e a forma que a gente pode se curar, tá? E aí no outro tópico, a gente vai falar do dom de curar, mas agora trazendo um aspecto de André Luiz no livro Missionários da Luz. Então, nesse livro, André Luiz, né, como a gente sabe das obras de André Luiz, ele é sempre um espírito que está lá para aprender. Apesar de ele ter sido médico na vida terrena, quando ele vai para o lado espiritual, ele vai aprender, né? Ele vai passar em cada das colônias para estar aprendendo um pouco de cada um. Então, nesse livro vai trazer muito a questão de como os missionários lá, né, quando recebem os espíritos, como é que eles trabalham com isso. E ele vai dizer que o dom de curar está muito relacionado também com a forma como a gente disciplina as nossas emoções e que está totalmente ligada à qualidade dos nossos pensamentos, como a gente falou anteriormente. Então, quando eu disciplino a minha emoção, né, do amor, do ódio, eu vou fazer o quê? Eu vou estar mentalizando, né, e vou ter essa vibração no bem ou no mal, né? Ele fala também que quando a gente abre o nosso coração, quando a gente renova as nossas virtudes para o amor, para perdão, para caridade, nós nos curamos com maior facilidade, né? Ele diz também que a forma de a gente se curar, que é uma questão muito forte, é recorrer à oração, né? A oração no sentido de a gente se ligar com Cristo, né? E a gente pedir aquela oração que possa nos dar o tempo todo no orar e vigiar, nos cobrindo de sentimentos bons, né? Intuindo, né, nossos pensamentos para que a gente esteja o tempo todo em ligação com os espíritos bons. E que isso pode nos levar ao dom da cura, né? Outra forma que ele fala, e que o Espiritismo fala muito disso, é a questão da reforma íntima, né? Essa reforma íntima que é estudar a gente mesmo. Como seria isso? Como seria essa transformação? A reforma íntima fala muito da gente cultuar dentro de nós mesmos o reino do Cristo. E que para isso nós temos que segui-lo como mestre e modelo. Então, a reforma íntima traz muito essa questão de você entender quais são as suas dificuldades, né? Para que a gente possa, com o tempo, amadurecendo e tentando modificar as nossas ações, né? Outra forma do dom de curar é meditação,
né? A meditação daquele encontro com você mesmo, né? De perceber que os seus pensamentos dominam, né, a sua forma de viver e estar no mundo. Então isso é importante, a meditação, porque a gente vai controlar a nossa ansiedade, nós vamos poder controlar os nossos pensamentos, que às vezes vêm muito rápidos e às vezes nos liga para uma região mais distante, né, na vibração que não é dos bons espíritos. Nesse sentido, a gente está o tempo todo na meditação. Ele também fala da disciplina. Como seria essa disciplina? A disciplina da gente entender que tem hora de estudar, né? Tem hora de trabalhar, tem hora de brincar, de estar com a família, mas é a disciplina. Você tem que ter momentos que saiba distribuir em sua vida a forma como você adequa as suas relações, né? E ele fala o tempo todo também de resistir ao mal. O que seria resistir ao mal? É não deixar a vibração cair, né? É como se você se apegar o tempo, na hora que vier aqueles pensamentos negativos, lembrar de vibrar no amor, lembrar de vibrar na paz, né? No equilíbrio, na fé, na esperança. É esse que resistiu ao mal, né? Lembrando o tempo todo que Jesus criou seres, né? E que criou o bem, né? Mas é o homem que se liga no mal, porque Jesus só criou o que é bom. Ele, enquanto pai de fé, de coragem, de amor, só cria o bem, né? Nós que nos perdemos no meio do caminho e vamos vibrar pelo mal, tá? E outro dom de curar, segundo André Luiz, seria iluminar a si mesmo. E como é que a gente faz para iluminar a si mesmo? Isso eu posso dizer, quando o próprio Evangelho vai dizer, iluminar-se é o quê? É estudar, é conhecer, né? Então é a primeira tarefa, a gente amar a Deus, mas também de se instruir. Instruí-vos, espíritas, amais a Deus, amai a Deus, mas também instruí-vos. Então, nesse sentido, iluminar a si mesmo, a gente coloca como conhecimento intelectual e o conhecimento moral. A gente sabe que esses dois conhecimentos não andam lado a lado, né? Mas que a gente possa, através desse conhecimento intelectual, do nosso aprendizado, de onde a gente está estudando, o que a gente aprende, né? Que a gente possa levar isso sempre para o bem. Então, moral é nesse sentido, a gente levar esse pensamento e trabalhar sempre no bem, de pensar sempre e trabalhar pelo bem. É nesse sentido aí o dom de curar, por André Luiz. Ele também vai dizer no próprio livro, a gente trouxe algumas coisas, como edificar a nossa fé, né? E a gente também pontuou algumas questões dentro do livro, né? Então ele diz que a prece, né, a meditação elevada, o pensamento edificante, é uma forma de você elevar a sua fé, edificar, né? É muito importante. E no livro tá bem assim, a doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz, é o nosso tesouro de consolação, né? É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo diz que o Espiritismo é o consolador prometido, né? É a doutrina que vem nos libertar, né, dessas grilhões que nos atrasam a vida, né, que nos prende aos pensamentos negativos, que nos adoecem. É nesse sentido que ele vai trazer a doutrina como confortadora, né, porque a gente vai compreender muito com a doutrina espírita as nossas dores, né, e aí ele vai falar mais um pouquinho sobre isso. E ele vai dizer que para edificar a fé, a gente precisa cooperar com Cristo. E como é que a gente coopera com Cristo? Ao cooperar com Cristo, a gente vai estar cooperando com nós mesmos, porque a gente vai estar nos iluminando. Porque a base fundamental do Cristo é o quê? É a verdadeira iluminação do ser. É nesse sentido, da gente entender quais são as nossas dificuldades, né? Compreender, né, por que estamos passando por isso, já que somos espíritos imortais, para que a gente tenha a verdadeira iluminação. E ele vai dizer também no livro que não é possível compreender o cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Então, o Cristo é o modelo e guia da humanidade. Então, através dos exemplos do Cristo, Cristo é amor, Cristo é compaixão, né? Então, o tempo todo, as lições do Cristo é de amor ao próximo. Amai ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que lembrar o tempo todo, e ele ensina que a gente não deve julgar o nosso irmão, e sempre com aquele amor edificante para com o próximo, né? E ele vai dizer que para edificar a fé, a gente tem que ter uma oração. Essa oração, ela é vibrante, ela é forte, ela é uma energia que nos liga com Cristo. Então, a nossa oração, quando a gente está firmando mesmo a entrega total a Cristo, a gente consegue nos curar. Porque essa entrega é ouvida, né? Tem livros de Emmanuel que vai dizer exatamente disso. Uma criança, né, pede pela mãe e essa oração é ouvida e os espíritos vêm ajudar. Então é nesse sentido dessa oração que faz a interrogação entre o meio
terra e o meu espiritual. Nesse sentido de edifica a nossa fé, né, na oração. E a outra, que vai trazer a relação com os leprosos que eu te falei, que é a fé, a vossa fé vos salvou, né? Como é que a fé pode nos salvar, né? Então ele curou os leprosos, por quê? Porque os leprosos tiveram uma renovação dos pensamentos, renovação da vibração. Então, nós, quando estivermos passando por qualquer tipo de problema, o que é que a gente tem que fazer? Renovar nossos pensamentos, entregar a Deus. Porque a nossa fé é a fé em quê? É a fé que acredita no Cristo. Então, a fé raciocinada. Né? A gente sabe por que está passando aquele problema e a gente está ali para poder evoluir. Então, quando a gente tem acredita e tem fé em Cristo, a gente consegue renovar nossos pensamentos. E para isso, a gente pode aprender com as lições do Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está voltado para o nosso aprendizado moral. Então, toda lição do Evangelho é uma nova descoberta para a gente. Como a gente está falando hoje de uma lição, que é o dom de curar. Então, dentro do Evangelho, o dom de curar tem a trabalhar com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. Então, ele vai dizer que curar os males físicos é quando a gente compreende a necessidade de que cada sofrimento, de que cada dor é para a nossa evolução. Né? Então a gente tem uma fé raciocinada que sabe por que estamos aqui e por que estamos aqui para nos burilar, para nos evoluir espiritualmente. E para curar as nossas enfermidades morais, a gente tem que modificar as nossas condutas. Né? Então, às vezes, quando a gente tem aquele ódio para aquela pessoa que nos fez o mal, então a gente vai receber isso com amor. Né? É a troca de vibração. Né? Igual aquela oração de São Francisco, onde tiver o erro que eu levo à verdade. Então, é nesse sentido. Ele está sempre na vibração do bem. Né? A nossa fé também nos salva quando a gente tem trabalhos edificantes. O que seria esse trabalho edificante? Né? É a gente servir o próximo. É a gente trabalhar no bem. Né? São os trabalhos que são realizados na casa espírita. Né? São os trabalhos de ouvir o outro. Né? De estar acolhendo os nossos também dentro de casa, é uma forma, porque na família, os livros da coleção espírita vai dizer exatamente isso, que na família onde a gente precisa, é o meio que a gente vai nos edificar, é onde a gente aprende os primeiros passos. Então a família é importantíssima para esse trabalho edificante também, né? E uma coisa muito interessante, que eu acho que marca exatamente como é que a nossa fé nos salva? Porque nós, quando passamos a entender que somos espíritos imortais e que a gente está nesse aprendizado com Jesus, essa fé nos fortalece. Essa fé nos dá a força de entender que nós estamos numa passagem, que a Terra é uma escola evolutiva e que estamos aqui engateando para que a gente possa aprender. E cada etapa, a gente sabe que não é numa só encarnação que a gente vai aprender tudo, mas que tenhamos calma, paciência, fé na nossa jornada, né? E para poder fechar isso que a gente discutiu hoje sobre o Evangelho, eu trouxe o livro Ceifa de Luz, no item 34, que vai falar da alteração da fé. Aí eu pontuei algumas coisas, não dá para ler toda porque é grande, né? E o tempo não vai dar. Aí eu pontuei algumas questões para a gente fazer essa analogia, né? Então, diz o seguinte: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso é Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Então ele vai dizer que o mal se vence com o quê? Com o bem. É um aprendizado do que a gente falou aqui hoje. E ele vai dizer que as questões do nosso cotidiano, que quando a gente mantém a fé em Deus e na imortalidade da alma, a gente consegue avançar todos os nossos obstáculos. Tá? E que esse trabalho aqui na fé é um trabalho que vai nos burilar, né? Para que a gente possa o tempo todo aprender enquanto espíritos imortais que estamos aqui na caminhada evolutiva e que a gente possa entender que esses obstáculos que a gente passa, as dores, eles vão apurar as nossas faculdades no campo da vida. Tá? E a gente passa também a compreender que os nossos irmãos onde a gente encontra na família, seja no casamento ou no trabalho, são pessoas que estão ali para que a gente aprenda em conjunto com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer que a gente tem que ter a capacidade de influenciar o amigo no nosso ânimo. Então, é encorajar o nosso colega, a nossa família, é dar lições de amor, de bondade, de transformação. Então, a gente tem que fazer isso porque aqueles companheiros que estão com a gente nas nossas transformações precisam dessa ajuda. É como se a gente estivesse curando aquele outro. A gente sabe, né, que a gente cura nós mesmos, mas através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, a gente consegue deixar o nosso ambiente familiar,
né, mais leve. Nosso ambiente de trabalho também mais leve. Então a gente consegue também transformar esse meio onde a gente vive. E as pessoas vão modificando com isso, né? Então ele vai dizer que muitos irmãos, quando vivem, né, em situações muito deprimentes, que eles estão adoecidos e que por isso eles podem estar, né, ter caído no labirinto da obsessão, né? Então, é mais ou menos trazer exatamente que a cura da gente tem a ver com os nossos pensamentos. Por isso que eu trouxe esse texto, para mostrar que a forma como a gente reage aos nossos pensamentos, a gente adoece. Então aqui ele está dizendo que aqueles que vivem numa situação deprimente, eles adoecem através do quê? Dos labirintos da obsessão. Ele vai falar exatamente isso, né? E, mais uma vez, ele vai dizer que aquelas pessoas queridas que não conseguem, que estão nesse ressentimento, o que é que a gente pode fazer para isso? É um desafio, né? É um desafio que a gente recebe, né? Mas que em nenhum momento a gente deve julgá-los. Pelo contrário, a gente tem que usar a nossa discrição, a nossa claridade, né, para compreender o próximo. É como se a gente estivesse fazendo aquele trabalho de edificando a nossa fé, para que o outro perceba, através da nossa fé, que o encontro com Cristo nos transforma, né? E ele fala o tempo todo que a gente deve fazer o quê? A gente deve se entregar ao pão do otimismo e à luz da esperança. Olha que ensinamento lindo, né? Então, quando a gente tem esse otimismo, quando a gente tem essa luz de esperança, a gente consegue vivenciar, a gente consegue vencer com Cristo, né? E aí, no final, ele vai concluir que a divina providência, com justiça e misericórdia, vela por todos nós. E que os companheiros de Jesus são eles por chamado para construir e reconstruir. É como se assim, a gente que vibra pelo bem, a gente pode curar os nossos ambientes, né? E a gente cura a si mesmo. A gente não pode curar o nosso próximo, mas a gente pode criar estratégias para que as pessoas que convivam com a gente possam aprender um pouco da nossa caminhada, né? Então, se a gente for fazer o evangelho no lar, o quanto isso, né? E o quanto isso modifica as relações dentro de casa, né? Eu que faço mesmo e tenho esse exemplo familiar, o quanto isso vem modificando as relações, né? E a gente também vai se modificando, porque a partir do momento que a gente aprende, né, que a gente compreende a doutrina do mestre, que ele vai nos ensinando a caridade, né, o amor, a gente percebe o outro, né, que a caminhada dele é diferente da nossa. Mas que nós possamos, Senhor, através desses ensinamentos que tu nos destes, a curar-nos de todas as enfermidades. Então hoje, o que a gente pôde discutir aqui com essa cura, a gente possa compreender que nós podemos nos curar a partir do momento que nós pensamos no bem. Nós pensamos na melhoria de cada um. E com isso, já que eu falei dessa mensagem de hoje, eu quero concluir o trabalho de hoje, desejando a vocês, né, que estão em casa, que nós possamos vibrar cada vez mais por bons pensamentos, né? Que possamos ver o Cristo como nosso modelo e guia, né? Pegar a coragem do Cristo, o amor do Cristo, né? O Cristo, a fé que ele nos passa, a fortaleza, aquele espírito de luz que bastou passar e tocar nele e ser curado, gente. Isso é uma fé que nos transporta, né? Como ele mesmo fala, que a fé transporta a montanha, nesse sentido. Que a gente possa renovar as nossas energias, que a gente possa renovar as nossas vibrações, que a gente possa nos curar. Então, dar gratuitamente aquilo que nós recebemos gratuitamente é nesse sentido. Da gente renovar as nossas esperanças, da gente propagar essa doutrina do mestre, né? Para que essas pessoas possam receber essa doutrina, essa coragem, seguir em fé com ele. E para isso, Senhor, nós te agradecemos, amado Mestre Jesus, pela essa lição de hoje, né? Que quando a gente também está aqui, a gente também aprende a tua lição, né? Isso é um trabalho que a gente faz para que as pessoas escutem, mas a gente também está aprendendo com isso. E com essa renovação de energias, é que nós te agradecemos pelo dia de hoje, né? E que possamos renovar as nossas energias com Cristo e que possamos, Senhor, cada vez mais sermos teus apóstolos na caminhada de elevar a cada um de ti para aprender que o verdadeiro reino de Deus está dentro de nós. Que possamos cultuar esses pensamentos e que assim seja. Obrigado, Mestre Jesus. Nós te agradecemos. Boa noite, Senhor.